Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula, continuando a nossa aula 6, falando sobre controle de estoque. E de agora a gente vai falar um pouquinho do outro método para o cálculo do CMV e controle de estoque. A gente já falou um pouquinho de como é que funciona esse controle de estoque, quais são os métodos, e na primeira aula a gente estudou um pouco de como funciona o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Hoje a gente vai ver como funciona então o custo médio e como fazer esse cálculo da média em relação às compras realizadas para poder saber o valor do CMV. Bom, então a gente está com o nosso exercício, né, o exemplo aqui na verdade, o exemplo número 1, são as mesmas operações que a gente realizou naquela primeira aula em relação ao controle de estoque. E hoje o que a gente vai fazer é preencher essa tabela controlando a partir do custo médio, utilizando essa técnica do custo médio. Como vocês podem ver numa visão geral, a planilha de controle de estoque, que eu estou usando como exemplo aqui, ela continua com a mesma estrutura. A gente tem as datas, né, os dias das operações realizadas, tanto de compra quanto de venda. E aí na primeira coluna aqui a gente tem as entradas, ou seja, todas as compras realizadas, divididas em quantidade, valor unitário e o total. As saídas, a mesma coisa, quantidade, valor unitário daquela compra ou venda e o total daquela compra ou venda. E por fim, a gente vai chegar então ao saldo final do estoque, também dividindo essa mesma informação. Hoje, a gente vai ver como fazer esse cálculo de custo médio de modo mais geral, né? De um modo bem simples e prático. Então vamos lá. No dia 1º de setembro de 2020, o que aconteceu? Uma compra de 10 unidades no valor de R$ 5,00 cada. A gente vem para a planilha e faz aquele mesmo preenchimento. 10 unidades, R$ 5,00 cada, no valor total então de 50 de entrada. Como não houve venda no dia 1º, a gente continua e já avalia o saldo final do estoque, certo? Como eu só fiz uma compra, eu não preciso calcular custo médio por enquanto. Por quê? Eu não tive uma variação do valor unitário dessa compra realizada, né, dessas 10 unidades. Isso só vai acontecer a partir da segunda compra, que é o que acontece então no dia 3 de setembro, quando a gente compra mais 20 unidades, agora muda o valor, R$ 7,00 cada. Então, o custo médio, o que é? É a média dessas duas compras, porque a partir desse custo médio é que eu vou encontrar o meu valor do CMV. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vem para a planilha, preenche o valor da entrada, 20 unidades a R$ 7,00 cada uma. Então agora a gente fez mais uma compra de R$ 140,00. Houve alguma saída, alguma venda nesse dia? Nenhuma. Então vamos apurar o saldo. Quantas unidades eu tenho agora? 30. E quanto de estoque eu tenho? R$ 190,00. Tem que cuidar bastante no custo médio, porque a gente tem que observar o seguinte, ó, aqui do ladinho para vocês poderem lembrar. Como é que eu acho então esse custo médio? A primeira coisa que eu vou fazer é a soma total do estoque. Ou seja, eu vou olhar tudo que eu já tinha, os R$ 50,00, mais o que eu comprei, que é os 140, eu vou ter R$ 190,00 em estoque. A segunda coisa é somar o total de unidades que eu comprei nessas duas etapas. Então, primeiro eu comprei 10 unidades, depois eu comprei 20, então eu tenho 30. E aí eu divido uma informação pela outra. Eu divido R$ 190,00 em estoque pelas 30 unidades. Isso vai me dar então 6,33 e uma dízima periódica, né? Eu fiz um arredondamento aqui, porque eu estou usando o Excel, para tentar simplificar o processo, tá bom? Mas a gente pode observar o que? Com isso, eu encontrei um custo médio em relação às compras realizadas. Por isso, a gente anota aqui, custo médio 6,33. A partir daí, eu tenho a base de quanto que me custou a mercadoria para quando eu for realizar a venda, que é a nossa próxima etapa. No dia 5 de setembro, eu fiz a venda de 15 unidades no valor de R$ 15,00 cada. Lembrando mais uma vez que esse valor da venda nada interessa nesse momento, porque isso aqui vai configurar a nossa receita e não o CMV, tá bom? Não confundir esses dois. Então vamos lá, 15 unidades vendidas. Qual foi então o custo dessas 15 unidades que a gente vendeu? Eu lanço aqui na coluna de saídas, dia 5 de setembro, R$ 6,33. Podem observar aqui em cima, está bem pequenininho, mas está com a dízima periódica pela questão do arredondamento, tá bom? Então, com essa informação, eu consigo encontrar que o custo da minha mercadoria vendida foi de R$ 95,00. E aí eu faço a mesma lógica que eu estava fazendo antes na planilha do PEPS. Se eu tinha 30 unidades, vendi 15, quanto que sobrou no meu estoque? 15 unidades. E eu aproveito e já atualizo o valor dessas 15 unidades para a gente poder ter o estoque atualizado. Então, eu vendi R$ 95,00 com o CMV, né?
no custo geral da mercadoria, no custo da mercadoria vendida, e me sobraram, portanto, R$ 95,00 também em estoque. Aí a gente prossegue. No dia 10 de setembro, houve a compra de mais 10 unidades no valor de R$ 8,00 cada. Esses valores, por serem hipotéticos, é para a gente associar o quê? Que conforme você vai comprando, o preço das coisas vai subindo. Então, eu comprei mais 10 unidades depois, ainda no mesmo mês, agora eu tive que comprar por R$ 8,00. Venho para a planilha e faço o lançamento igual antes. 10 unidades, R$ 8,00, na coluna de entrada, então eu tenho mais 80. E aí, como eu não fiz nenhuma venda, a coluna de saída está zerada, e eu vou então atualizar o meu estoque, refazer aquele processo. Como que eu vou fazer esse cálculo então do custo médio? Primeiro eu olho o que eu tinha, os mesmos R$ 95,00, e eu comprei mais 80. Eu somo então tudo que eu tenho em estoque. Agora eu fiquei com 175. E aí eu somo também as unidades. Eu tinha 15, comprei mais 10, portanto tenho 25 unidades em estoque. E aí, por fim, divido o total do estoque pelo total das unidades. 175 dividido pelas 25 unidades. Isso me dá um custo médio de R$ 7,00 a cada unidade. Esse é o custo médio. É fazer uma análise do total em estoque, do total em unidades também do estoque, para poder atualizar o custo dessas unidades. Então, atualizei, vou continuar o exercício. Vou lá no dia 15 de setembro, houve a venda de mais 5 unidades. Qual é o custo dessas 5 unidades que foram vendidas? Agora ele passa a ser R$ 7,00. Então, o custo médio nada mais é do que essa soma, tanto do total do estoque quanto das unidades. E aí eu consigo fazer uma média geral do preço, subindo, descendo, conforme estiver o mercado. Se eu vendi 5 unidades a R$ 7,00 cada em relação ao custo, quanto que custou então a mercadoria vendida, ou seja, o CMV? R$ 35,00. E aí, por fim, só falta a gente atualizar a nossa planilha de saldo final do estoque. Eu tinha 25, vendi 5 unidades, me sobraram 20 em estoque. Eu tinha, portanto, R$ 175,00 em estoque, o CMV foi de 35, ou seja, saiu do meu estoque esses R$ 35,00 e eu fiquei com 140. Como vocês podem ver, o custo médio ele nada mais é do que uma constante verificação por meio de uma média simples de quanto que está custando essa mercadoria que eu estou vendendo. Então, a cada compra eu vou sempre atualizando esse custo médio. Por isso que a gente fala que ele é uma das formas do estoque, do controle de estoque permanente, porque a cada operação eu vou atualizando o valor a fim de ter a maior veracidade possível em relação a esses valores. Com isso, eu consigo ter mais ou menos uma média em relação ao que custou a minha mercadoria vendida. No próximo vídeo, a gente vai ver então como vai funcionar o EPS, que é justamente o contrário do PEPS.